Então existem os salvos, os que perseveram na fé, e os que estão lá, têm o nome de cristão, mas não vivem como cristãos e não estão realmente com a certeza da salvação, porque estão em falta com o Senhor, não estão vivendo a vida correta diante de Deus, não estão tendo realmente a legítima fé em Deus. Então a igreja verdadeira é a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo é o quê? É santa, sem mancha, sem ruga e irrepreensível, como está em Efésios capítulo 5, versículo 27. A igreja, então, com letra minúscula, é o quê? Formada pelos que falam a respeito de Deus, dizem conhecer Deus, mas o negam com as suas ações e falta de fé. Falta de fé tanto em Deus como em sua palavra, a Bíblia. É somente a verdadeira igreja de Cristo que tem aí a Bíblia, né, como regra de fé e de vida. É a única que tem realmente a Bíblia como a legítima palavra de Deus e respeita a Bíblia como palavra de Deus realmente. Nós vemos aí que Jesus fala a respeito da igreja e nós vamos ver aí Mateus capítulo 16 e versículo 18. E assim que diz a palavra de Deus para nós: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus está dizendo, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus está dizendo para Pedro, eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, ou seja, uma pequena pedra. Pedro diz isso lá na sua carta, na sua epístola, né? Ele diz isso, que cada crente é como uma pequena pedra num edifício de Deus. Então ele diz que ele é uma pedrinha, ele mesmo diz isso. Então Jesus está dizendo, tu és Pedro, uma pequena pedra. E ele diz, e sobre esta pedra, sobre essa declaração que você fez agora, esse fundamento que você disse agora, você disse para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta declaração, sobre este fundamento, ou seja, a base, você acabou de dizer o que é a base da igreja, sobre essa base que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a base da igreja. A igreja tem que ter Jesus como aí o Filho de Deus vivo. Jesus vivo e não morto. Mas Jesus que morreu por nós, mas que venceu a morte, venceu o inferno. Jesus está vivo. E Ele continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, libertando os cativos e oprimidos. E nós estamos esperando a sua volta para vir nos buscar, nos levar para morar com Ele para sempre. Esse é o nosso Jesus, Jesus vivo. Então, sobre esta declaração, Jesus disse, olha, sobre esta pedra que é fundamental, que é Cristo, edificarei a minha igreja. Então, é desse jeito que a igreja é edificada, construída. A pedra principal é Cristo. E nós somos, cada um de nós, o corpo de Cristo, é uma pequena pedrinha nesse grande edifício que é a igreja de Cristo na terra. E que já existem milhões, né, que já morreram crendo, e que são essa nuvem de testemunhas que a Bíblia fala em Hebreus, e que estão no paraíso esperando o dia do arrebatamento, para que nesse dia, esses que já morreram em Cristo ressuscitem primeiro, sejam transformados, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos também transformados e subiremos ao encontro do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra igreja no grego é eclésia, né? Igreja, literalmente refere-se então à reunião de um povo por convocação. Então, a palavra ekaléu, quer dizer convocação, aqueles que foram convocados, foram chamados, foram tirados do mundo, do sistema mundano, do sistema satânico, né? Então foram tirados de lá, tirados do reino das trevas e tragos para o reino da luz, tirados lá do reino de Satanás e tragos então para o reino de Deus. Nós temos aí na nossa parte de número 2
a igreja e a fidelidade à palavra. Primeiro, o respeito à integridade da palavra, e segundo, a igreja deve pregar a verdade. Então, primeiro nós temos que ter respeito à integridade da palavra, que significa que a palavra de Deus para nós é o prumo. Então, a palavra de Deus para nós tem que ser a regra de nossa vida e prática da nossa fé. E nós não podemos sair fora da palavra de Deus, da Bíblia. Então, a Bíblia é que é o guia da igreja. E nós temos que respeitar a integridade dessa palavra. Não podemos aumentar nem diminuir, não podemos modificar, não podemos adaptar a mensagem da Bíblia ao nosso tipo de vida, como muitos fazem. Já estão trocando aí a palavra de Deus. Já tem Bíblia aí dizendo que a oração do Pai Nosso já não é mais só do Pai Nosso, agora é da Mãe Nossa também. Já tem gente pegando e modificando os dizeres da Bíblia quando fala, por exemplo, fala sobre prostituição, quando fala sobre lesbianismo, quando fala sobre os efeminados. Então, eles trocam as palavras, colocam palavras amenas para disfarçar o sentido das palavras, para apoiar esses tipos de práticas. Então nós temos que tomar muito cuidado, que nessa época, cada dia surgem mais e mais traduções, com modificações, com adaptações, com coisas que Deus não mandou que fossem escritas, que Deus não permitiu que fossem assim escritas. Então nós devemos pregar a verdade, a igreja deve pregar a verdade. E doa a quem doer. A igreja precisa parar de temer as pessoas e temer a Deus. Devemos ter todo o respeito ao que diz a palavra de Deus. E não podemos, é claro, pregar de maneira a espantar as pessoas ou a ofender as pessoas. Não, nós pregamos a palavra de Deus de maneira clara, simples, do jeito que está na Bíblia. Agora é evidente que aquele que vive em pecado, ele vai se sentir ofendido. A pregação do Evangelho é para trazer arrependimento de pecado. Como é que a pessoa vai saber que está em pecado se a palavra de Deus não disser para ele que ele está em pecado? Então ele precisa ser convencido do pecado. E ele é convencido ouvindo a palavra de Deus. O Espírito Santo vai de encontro a essa pessoa, revelando a ele que ele está em pecado. Para que ele possa ser salvo, é preciso saber que está em pecado. Talvez o grande problema da evangelização hoje seja esse. As pessoas querem evangelizar as pessoas pecadoras, mas querem amenizar o pecado das pessoas, vivem e convivem com as pessoas pecadoras, sem dizer que eles estão em pecado, sem mostrar a eles a verdade. Como é que essas pessoas vão se arrepender? Como é que essas pessoas vão aí ter uma decisão de mudar de vida, de aceitar Jesus? Como é que eles vão ter a necessidade de um Salvador se eles nem sabem que estão perdidos? Se eles nem sabem que são pecadores? Então é preciso que o homem seja convencido do pecado, que ele saiba que é pecado. É preciso que o crente com a sua vida mostre que a sua vida é diferente, que ele não é um pecador como o mundo vive no pecado, para que as pessoas vejam a diferença, que as pessoas sejam convencidas que precisam de um Salvador. E assim então eles vão ter um arrependimento de pecados, ter um encontro com Deus, pedir perdão a Deus, vão ser convencidos do pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus sobre o pecado. Aí então eles poderão ser salvos. É preciso que haja então um convencimento do pecado para que haja salvação. Então, a mensagem de Cristo, por exemplo, às 7 igrejas, nós podemos ver Apocalipse 1, do versículo 19 ao 20, diz assim: escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer.
o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então nós sabemos que aqui em Apocalipse a linguagem é figurada, e nós podemos entender que quando se fala em 7, se fala na totalidade. Então está se falando aqui que 7 estrelas